Duncan passou vergonha? Ele foi humilhado? A resposta é sim, mas tem um motivo pra isso e eu vou contar pra você nesse vídeo agora. Olá, eu sou o Patrick e o quinto episódio de Cavaleiro dos Sete Reinos foi incrível e tivemos a luta do Aerion versus o Duncan. E muita gente reclamou dizendo que o Duncan passou vergonha durante o combate, que ele não foi páreo pro Aerion, mas tem um motivo pra isso e eu vou explicar agora. Logo no combate deles com o cavalo, o Aerion acabou levando vantagem, ele atravessou a barriga do Duncan. Depois ele acertou a cabeça e depois acertou o olho. Quando os dois foram para o chão, o Duncan estava... o bagaço da laranja, tipo, todo acabado. Enquanto isso, o Aerion, né, que é o príncipe Targaryen, estava inteiro praticamente, porque até aquele momento o Duncan praticamente não tinha encostado nele. O Aerion até manda ele se render, porque naquele momento ele estava se sentindo superior. É indiscutível, o Aerion foi realmente superior ao Duncan durante a batalha, não tem como negar isso, pelo menos até o meio dela. Só que isso é muito mais coerente para a história, porque pensa comigo, mesmo ele sendo um príncipe playboy, desajustado, superior a todo mundo, o Aerion continua sendo, como eu posso dizer, um Targaryen. Ele continua sendo alguém da realeza. E no universo de Game of Thrones, as pessoas que são da realeza ou nobreza, elas estão muito acima das outras pessoas no quesito treinamento. Porque desde quando elas são pequenos, elas recebem treinamento de pessoas muito habilidosas. Começou a andar, já tem gente colocando a daga na mão e falando assim, ó, é assim que se golpeia, é assim que se esquiva, é assim que você vence. Ou seja, eles já vão preparados. E se você reparar, os melhores guerreiros do universo de Game of Thrones quase sempre são da nobreza ou realeza, porque eles tiveram preparo desde cedo. Isso dá muita vantagem quando você vai encontrar com alguém num campo de batalha real. E eu aposto que você vai contar nos dedos a quantidade de gente que não era da nobreza ou da realeza e conseguiram vencer caras assim. Ou seja, o cara teria que ter uma vida bem miserável, mas aí assim ele acaba se tornando casca grossa para resolver a situação. Sem contar também que essa é a primeira batalha que o Duncan teve na vida dele. Tipo, claramente o Duncan que já viveu por aí, pô, viveu no esgoto praticamente e já brigou, mas agora com espadas, com lanças ainda por cima, ainda mais com pessoas habilidosas. Porra, um príncipe Targaryen, ele nunca encarou esse tipo de desafio na vida dele, nunca. O Duncan, pra você ter noção, ele só começou a ser treinado pelo Sr. Arlan na adolescência dele. Enquanto isso, ele vivia na Baixada das Pulgas. E o cara, o Sr. Arlan no caso, o cara só vivia bêbado. Claro, nesse episódio ele acabou se mostrando muito habilidoso. Mesmo ele estando bêbado, o cara conseguiu simplesmente acabar com 2 cavaleiros e conseguiu decapitar um deles ainda por cima. Porra, o cara realmente ele merecia o respeito, matou 2 caras facilmente. Então, resultado, o Aerion, ele é um cara que é mais rápido do que o Duncan, ele é mais habilidoso do que o Duncan e ele também é mais experiente do que ele. Então me diga, por que ele não ganhou do Duncan? Na minha opinião, existem 2 motivos pelo qual o Aerion não conseguiu vencer o Duncan. O primeiro é que o Duncan é muito mais resistente do que ele e ele é muito mais forte também. Isso não é nenhuma surpresa porque já foi mostrado isso pra gente antes. Quando ele viu o Aerion batendo na Tanselle, naquele momento, mesmo sendo de surpresa, ele meteu 2 socos e um chute no Aerion e ainda por cima precisou de 3 guardas reais para conseguirem segurar o Duncan. Porra, ele botou 2 socos, chutou, aí precisou de 3 guardas pra segurar ele ali e os 3 ainda estavam tendo dificuldades. Porra, o Duncan é muito forte. Então quando o Duncan acertou a espada na virilha do Aerion, mano, ele caiu. Ele foi pro chão. E no terreno, mano, o Duncan leva vantagem. Porque aí foi no soco, não tinha mais espada naquele momento. Ali foi soco, foi escudada, foi cusparada, até que o Aerion falou, porra, esse cara aqui é uma montanha. Então ele se rendeu. Mas reparem uma coisa, quando ele se levantou, por causa da torcida naquele momento, o Egg torcendo por ele, todo mundo que inclusive no episódio anterior tava rindo do cara, né? Beleza. Quando ele foi pra cima, quando ele se levantou, ele foi pra cima da Aerion, ele não foi com habilidade, mas ele foi com força. Ele simplesmente pegou a espada e começou a balançar, começou a golpear sem parar, que o Aerion não aguentou. Até que ele consegue assistir ele consegue atingir a virilha do Aerion com força bruta. E foi naquele momento que ele realmente conseguiu dominar a luta. Então sabe aquele ditado? Os humilhados serão exaltados? Pois é, foi isso que aconteceu com o Duncan. Ele venceu o Aerion, venceu um príncipe Targaryen, venceu na frente de um monte de gente que, por sinal, começou a torcer por ele. E ele não fez isso com as habilidades de um guerreiro. Não, ele fez isso com o que ele aprendeu nas ruas, na Baixada das Pulgas, na força bruta, no soco. E foi por isso que ele foi o vencedor. Mas e aí, você gostou? Concorda com o que eu falei? Comente aqui, não se esqueça de se inscrever. Pretendo trazer mais vídeos como esse. Inclusive, pretendo trazer gameplays aqui no canal de jogos de PS5, como Batman, Homem-Aranha, depende de você. Deixa o like, se inscreva no canal e eu vejo você no próximo vídeo.